onde a gente parou. Por que a Bíblia diz que Jesus se fez pobre? Abram lá 2 Coríntios 8, 9. Diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. E eu já vi muitas pessoas ministrando sobre essa passagem, dizendo que Jesus se fez pobre espiritualmente, para que nós fôssemos ricos espiritualmente. Mas se você, eu gosto sempre do contexto, amém? Quando você lê 2 Coríntios 8, o contexto está falando de ofertas, está falando de dinheiro. E ele diz que aquele povo é generoso. E ele começa a falar. E quando chega lá no versículo 9, ele diz: vocês que estão fazendo isso, conhecem a graça. Entende no contexto agora? Do nosso Senhor, que mesmo sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Na apostila tem aí as palavras usadas nesse versículo, que é ploutel e pitchel, eu acho. Eu não sei falar grego, gente, mas enfim, está na apostila aí. Que é rico e pobre. E você vê, pelo dicionário grego, que essas palavras usadas para rico e pobre, aí nesse versículo, tem a ver com riqueza, sim. Tem a ver. Amém? E as pessoas às vezes querem espiritualizar tudo. É claro que a Bíblia também fala que Jesus, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente. Ele fala que ele abriu mão da sua divindade como Deus e veio para a terra como homem. Mas esse contexto aqui, ele está falando sobre riqueza e pobreza. Jesus era rico e se fez pobre. E aonde foi que Jesus se fez pobre? Na cruz. Amém? Na cruz, quando ele carregou todo o pecado. Lembra que tudo que não presta veio com o pecado e a pobreza idem? Porque assim, Jesus, ele se fez enfermidade, ele enfermou, né, assim, para que a gente fosse curado na cruz. Ele se fez pobre na cruz para quê? Para que a gente fosse rico. E rico no sentido de suprido em todas as coisas, no sentido de ser próspero, não apenas riqueza material. Rico na graça, amém. Amém, amados? Então, Jesus na cruz se fez pobre para que hoje fôssemos ricos. Tem aí, leia na sua apostila em casa o significado de rico e pobre e você vai entender o que eu estou dizendo, porque tem tudo a ver com rico em fartura, pobre em falta. E aí eu vou mostrar para vocês que Jesus é o nosso maior exemplo de prosperidade. Tem aquela brincadeira, siga o mestre? Pronto, siga o mestre. Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador, era um homem próspero. Vamos lá? Vou começar. Era separado do pecado. Já começa aí. Oh, aleluia. Quantos santos eu tenho aqui? Vamos lá, os novos convertidos. Santo significa simplesmente separado para uso exclusivo de Deus. Amém? Melhorou agora? Quantos santos nós temos aqui? Amém. Glória a Deus. Então, ele era separado do pecado. Jesus, ele nasceu e nele não vinha a raiz de pecado de Adão. Lembra que o professor falou isso na outra aula?
de graça. Pronto. Quando Jesus nasceu, ele não trouxe a raiz de pecado. Ou seja, a Bíblia fala que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão era próspero. O segundo Adão é próspero. Amém? E próspero com força, né? Porque é o filho. É o próprio filho. Amém? Era o próprio Deus. Amém? Adão era filho. Feito segundo a mesma espécie. Mas Jesus é o próprio Deus. Tá? Então ele veio. Aí vamos lá, por que ele era próspero? Porque ele tinha autoridade sobre as doenças. Aí tem as referências aí. Tinha autoridade sobre os demônios, inclusive sobre a natureza. Lembra quando ele ordenou a tempestade para que ela ficasse bem quietinha e ela ficou? Pronto. Então, Jesus, ele tinha autoridade sobre doenças, sobre o diabo, sobre os demônios e até mesmo sobre a natureza. Ele era saudável. Amém? Tem alguma referência na sua Bíblia que Jesus estava doente? Com chikungunya? Dengue? Não, né? Glória a Deus por isso. Não há nenhum registro que demonstre nenhuma fragilidade no corpo de Jesus. Amém? Ele era saudável. Glória a Deus. Como Adão era no princípio, amém? Ele era muito sábio, com a sabedoria de Deus. E toda a sua vida terrena, ele cresceu nessa sabedoria. A Bíblia diz: e crescia o menino Jesus em graça, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Jesus cresceu na sabedoria de Deus. Amém? Após a sua ressurreição, ele recebeu um corpo imortal e glorificado, com o qual ele já vive com o Pai. Já viram que aquela passagem que eu gosto daquela passagem que diz que Jesus procurai as coisas do alto, onde Cristo vive sentado. Ele só vive sentado porque ele tem um corpo para sentar. Amém? E eu gosto dessa parte eu sempre ministro, quando eu ministro sobre isso, ele está sentado hoje, por quê? Porque ele descansou das suas obras. Ele já cumpriu o que ele tem que fazer. Então hoje ele está sentado tranquilo. Amém? Então ele tem um corpo imortal, glorificado, que vive com o Pai. A Bíblia fala que ele está sentado à direita de Deus. Amém? Posição de autoridade. E com ele vive eternamente. Agora, vamos começar do primeiro lá. Ele era separado do pecado, ou seja, santo. Vamos se comparar com Cristo. Em Cristo, a Bíblia diz que a gente é o quê? Santo. Separado do pecado. A gente nasceu com a natureza de pecado? Sim. Mas ela foi arrancada. Quando nós nascemos de novo. O nosso espírito foi recriado. A natureza de pecado foi arrancada de nós e foi colocada a natureza de Deus. Amém? Vamos se identificando aí com Cristo? Ele disse, olha, eu vejo o pastor Paulo dizendo isso. Toda autoridade me foi dada. Não foi assim que Jesus disse? E o que foi que ele fez com essa autoridade? Ele fez o quê? Ele deu à igreja autoridade sobre as enfermidades. Porque ele disse, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ele deu autoridade sobre o diabo e os demônios. Nesse mesmo versículo ele diz, os que crerem, né, expulsarão demônios. É a primeira coisa. Bota para correr tudinho. Eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. E nada, absolutamente nada, fará mal algum. Vocês estão aqui? Isso é motivo para se alegrar. Então a gente tem autoridade sobre as enfermidades, a gente tem enfermidade sobre os demônios. Olha só, sobre a natureza. Pela palavra de Elias, passou 3 anos e 6 meses sem chover. Já leram isso na Bíblia? E a Bíblia diz, lá no Novo Testamento, diz, pela palavra de Elias. Foi Elias que disse, não vai chover 3 anos e 6 meses. Eu não sei você, mas quando eu tinha um Fusca velho com um buraco no fundo, que estava chovendo,
Eu dizia, Senhor, em nome de Jesus, cessa essa chuva. E cessava. Porque senão eu não conseguia chegar em casa mais. Porque o buraco no fundo do carro eu me afogava. Amém? Eu não estou dizendo aqui que você vai brincar agora de mandar na natureza, amém? Mas se você estiver no barco, lembra que eu ministrei isso aqui? Se você estiver no barco e as ondas forem lhe afundar, você vai morrer? Glória a Deus por isso. Quem estava aqui naquele dia lembra disso. Amém? Estão se identificando aí com Jesus? Ele era sábio com a sabedoria. Eu já falei sobre isso aqui hoje. O Espírito Santo hoje mora dentro de você. A fonte de toda a sabedoria está dentro de você. Se você quer desfrutar da sabedoria, peça ajuda do Espírito Santo. Ele está aí para lhe ajudar. Ah, irmã Karina, eu não estou andando nessa sabedoria. Bom, o Espírito Santo já está disponível. Comece a desfrutar. Depende de você. Pela fé. Coisa de doido. Senta e faz assim. Espírito Santo, fale comigo. E ele fala. Amém? Sabedoria de Deus. Jesus tinha, a gente tem. Claro, amados. Eu estou fazendo aqui um comparativo com Jesus. A Bíblia diz que em Cristo residia toda a plenitude, tá? De Deus residia em Cristo. O Espírito Santo sem medida sobre ele. Claro, nós ainda temos um corpo natural. E nós temos limitações ainda, amém? Mas eu estou falando com relação aos princípios. Vocês estão entendendo? Nós hoje somos separados do pecado porque nascemos de novo, estamos em Cristo. Temos autoridade por quê? Porque estamos em Cristo. E nele ele nos deu essa autoridade. Nós podemos andar em saúde divina. Como eu falei aqui. Jesus era saudável, a gente é saudável também. Temos um corpo, tá? E ele perece. Vai chegar um momento que vai chegar o nosso dia, amém? Longevidade de dias, a Bíblia garante isso. Mas se você crê, eu já vi vários testemunhos de irmãos que simplesmente fecharam o olho e foram para o Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Ele era sábio, com a sabedoria de Deus, claro, numa medida sobrenatural, mas a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. E a gente tem sabedoria de Deus disponível. Amém? Após a sua ressurreição, ele recebeu um corpo imortal e glorificado, o qual vive com o Pai e viverá com ele eternamente. Quantos creem que quando Jesus voltar, vai subir com o corpo glorificado? Igual a ele. E tem mais, a Bíblia diz que eu e você já estamos com Cristo, nele, assentado nas regiões celestiais. Efésios fala sobre isso. Amém? Então você já está lá sentado com Cristo. Então tudo que Jesus tem de prosperidade, você tem ou não tem? Você é próspero? Amém. E ele era abençoado materialmente. Aí eu vou passar as referências. Lucas 2, 1, 7. Eu vou acompanhar com a Manuel, que é um pouquinho mais rápido, que a gente está com o tempo curto hoje. Eu quero terminar essa aula. Aí naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Pode passar. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Vai até o 7, Manuel. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. E teve o seu filho primogênito, envolveu em faixas e o deitou em uma manjedoura. Por quê? Diga aí por que foi que Jesus nasceu numa manjedoura. Por que foi? Porque não havia lugar para eles na estalagem. Quando a gente vai se hospedar num lugar que está tendo um congresso, um exemplo, um congresso, você tem dificuldade de encontrar lugar, né? E aí o que, é que você faz? Se hospeda na casa da vizinha, da prima, da conhecida, dorme no carro. Não é um bom exemplo não, mas quando eu era do mundo, que eu ia para um lugar que não tinha para onde dormir, eu dormia no carro. Hoje eu sou próspera, eu não faço mais isso, amém? Mas amados, preste atenção. Lembra aquela música?
Pobrezinho nasceu em Belém. Já ouviram isso? Diga, pobrezinho é o cão. Jesus nasceu numa manjedoura, não é porque ele não tinha dinheiro para pagar uma hospedagem, não, amados. Porque não tinha lugar. Vocês estão comigo? Estão com a Bíblia? Porque a Bíblia diz que não tinha lugar para ele se hospedar. Por isso que ele nasceu na manjedoura. Mateus, capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. No 2, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Aí vamos lá no 11. Entrando na casa, eles chegaram lá, acharam Jesus, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus o quê? No plural, né? Tesouros. Abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe ofertas. Ouro, incenso e mirra. Aí a gente vê os filmes. Gente, não vê, tem um certo tipo de filme que não é nem bom ver. Toda vez que fala essa passagem de Jesus, que chega os reis magos, é uma caixinha desse tamanho. Já viram? Desse tamanho. A Bíblia não fala o tamanho da caixa, amém? Mas vamos pensar. Os reis, eram 3 reis magos. Eles saíram para adorar o rei, outro rei. Vamos fazer uma comparação. Lembra de Eliseu lá no Antigo Testamento? Quando ele recebeu oferta. Você lembra o que saiu daquelas ofertas? Para um profeta. Não era um rei. Na cultura daquela época, amados, os reis chegavam com grandes quantidades. Cavalo, camelo, não sei o quê. Abriu os tesouros. A Bíblia diz que ele abriu os tesouros. E deu 3 coisas. Vamos lá para a apostila? Olha na apostila. A Bíblia não menciona por que os reis magos ofereceram especificamente esses presentes. Mas todos 3 tinham um valor prático e um significado simbólico para o Filho de Deus e para os seus pais aqui na terra. Vamos lá, o ouro. Uso prático. Vamos lá. Um casal jovem precisa suprir suas despesas. Voltar para o Egito, aquela coisa toda. Fugir, aliás, a viagem, voltar do Egito, né? Fugir da ira de Herodes. O ouro era bom. Daria para sustentar Jesus um tempo. Ouro sempre foi ouro, amém? Ouro sempre foi precioso. A não ser no céu. Porque no céu, ouro é asfalto. Meu Deus, ninguém entendeu. Não ouvi um glória a Deus, um aleluia. Ouro tem valor aqui, tá? Porque a Bíblia diz que no céu, ouro é nada mais, nada menos do que asfalto. Porque na Nova Jerusalém, aonde nós vamos morar, você vai pisar no ouro. Amém? E qual é o significado simbólico? O ouro é um presente típico oferecido aos reis. Aí tem uma referência na sua apostila, chega em casa você olha. Pois simboliza a monarquia, a realeza. Um presente mais do que adequado para o rei dos reis. Você acha que ele ia chegar lá com uma caixinha desse tamanho? Incenso. Qual é o uso prático do incenso? Ele, além de ter valor naquela época, incenso era coisa cara naquela época, valia muito dinheiro. Ele era usado também para exalar odores agradáveis, perfumados, tá? Para perfumar o ambiente, é uma coisa boa. E o significado simbólico. O incenso provém de uma resina vegetal doce, era usado em ordenâncias no sacerdócio. Lembra lá no Antigo Testamento que eles queimavam incenso? Era utilizado nas ofertas dos alimentos, tem aí uma referência lá em Levítico.
e também era usado no óleo para ungir os sacerdotes. Tudo isso era usado no incenso. Assim, ele pode representar o sacerdócio do Senhor e o seu papel como o Cordeiro de Deus que seria sacrificado em nosso favor. Amém? A mirra, o uso prático. Mirra é um óleo amargo, tinha também valor econômico e talvez fosse útil também como uso medicinal. Ele era muito usado naquela época dentro de unguentos e tal para fazer remédio. E o significado simbólico. No Novo Testamento, a mirra costuma estar associada ao ato de embalsamar ou no sepultamento, devido às suas propriedades de conservação. Tem uma referência aí, vocês olham em casa, tá? Os usos medicinais da mirra podem simbolizar o papel de Cristo como o grande médico, e a sua utilização nos enterros pode simbolizar a amarga taça que ele tomaria ao sofrer pelos nossos pecados. A partir de hoje, quando você lê na Bíblia que Jesus recebeu ouro, incenso e mirra, não tire da sua ideia aquela conversinha de uma caixinha bem pequenininha com um tiquinho de coisa que não valia nada. Vocês estão comigo? Amém. João 1, 37 e 39. João 1. É João. Isso aí é diferente. João 1, 37 a 39. Diz assim: aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiam a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiu, perguntou: o que buscais? Disseram eles: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde pousas? Respondeu-lhes: vinde e vereis. Pois foram e viram onde pousavam, e passavam o dia com ele. Era cerca da hora 10ª. Deixa eu olhar na minha tradução, que essa tradução aí não é muito crente não, peraí. João 1, 37. No meu diz assim: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a 10ª hora. Eles perguntaram onde é que Jesus estava morando. Aí Jesus disse: vamos comigo ali. Aí eles foram e encontraram e se hospedaram na casa de Jesus. Vocês conseguem entender isso? Amém? Mateus 14, 15. Mateus 14. Eu vou na minha Bíblia porque essa tradução também não me ajuda muito não. 14, 15. Ao cair desta tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo para as aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, vai dar-lhes vós mesmos a comer. Eles então responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: traze. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos, abençoou. Aquela história da multiplicação, né, dos pães e peixes. E ele estava onde? No meio do deserto, de um lugar que não tinha nada, nenhuma provisão. Aí o que é que eu quero mostrar para vocês? Vamos lá em... deixa eu ver aqui, Marcos 2. Marcos 2, versículo 1, diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Aí o que é que eu estou mostrando? Quando era nessa... Jesus tinha uma casa, amém? Jesus não era um sem teto. Ele tinha casa, a casa dele era em Cafarnaum. Tem uma outra passagem que chegam para ele e dizem assim, que ele estava em casa, na casa dele, e os discípulos ficavam com ele, mas alguns discípulos não estavam com ele, mas ele estava em casa. Então tem várias passagens, e diz assim: e foi para Cafarnaum, onde estabeleceu a sua casa. Então assim, tem várias passagens que demonstram que Jesus tinha casa e morava em Cafarnaum. E essa outra passagem, vamos lá em Lucas 9. (57)
Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí muita gente pega essa passagem sem entendimento e diz que Jesus era um sem-teto, não tinha onde morar, ficava pelo meio do léu. Mas na verdade, vocês viram, né? Que eu falei ali que ele tinha uma casa. O que ele está querendo falar naquele versículo? O que aconteceu quando ele precisou fazer a multiplicação de pães e peixes. O missionário, amados, ele tem uma casa. Quantos sabem aqui que Jesus era um missionário? E ele veio, mas ele tinha uma casa. Mas na hora que ele estava fazendo missão, amém? Ele estava no deserto, ele andava pela casa das pessoas, ele comia na casa de um, ele dormia na casa do outro. Amém? Jesus era um missionário em atividade. Ele passou 3 anos e meio. Então, nessa passagem aqui que ele diz, as pessoas, ai, tá vendo aí, ó, Jesus era tão pobre que não tinha nem onde botar a cabeça. Não, amados. Ele tinha uma casa. Mas essa passagem está se referindo ao quê? A Jesus no campo missionário. Quando ele está fazendo missões, quando ele está na rua. Quem leu aqui os evangelhos já percebeu, né? Jesus, às vezes, ele andava muito, gente. Andava 15 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Às vezes, mal dormia, acordava de madrugada, dormia na casa de uma pessoa, comia na casa. Às vezes, ele acordava de manhã, comia num lugar, na hora do almoço, ele já estava comendo na casa do outro. Vocês conseguem entender isso? Jesus era um missionário em atividade, então, por isso, muitas vezes, ele precisava ser acolhido. Aí, quem é que entende isso como prosperidade? Ele tinha uma casa, mas quando ele precisava, sempre tinha um lugarzinho para ele dormir, para ele comer. E se não tivesse, ele dormia no deserto tranquilo, porque ele era próspero. Amém? E o missionário, quando está em atividade, se tiver onde ele comer, ele come dando glória a Deus. Se não tiver, ele fica dando glória a Deus do mesmo jeito, porque ele é próspero. Amém? E porque ele vai dando glória a Deus, amado, não falta. Chega. Lembra que eu falei aqui? Na antiga aliança, Deus mandou corvos alimentarem o profeta. Quanto mais na nova aliança. Uma aliança superior, com superiores promessas. Amém? Vamos lá, Lucas 8. Pronto. Lembra aquela passagem que eu falei? Que eu disse assim, quando eu chegar lá na frente vocês vão entender o ministério de dar. Lembra que eu falei que contribuir é um ministério? Um dom, aliás, contribuir é um dom. Lembra disso no começo da aula? Olha aqui, Lucas 8. Versículo 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, olha aí, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Era um cara importante, amém? Era um cara importante. A mulher dele, Joana. E Susana. E muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Jesus era suprido ou não era? Você viu, essas mulheres pregavam o evangelho? Elas foram, ficou registrado na Bíblia, que elas o quê? Assistiam Jesus com os seus bens. Lembra do dom? Existem pessoas, amados, que tem chamado para, não tem chamado para pregar, não tem chamado para ensinar, mas tem o chamado de contribuir. Eu não sei você, mas a Bíblia diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Aí é você o Espírito Santo. Não pense que esse dom é ruim não, viu? Vixe, você levantada só para ficar dando dinheiro na igreja, é?
Quando se é próspero, amado, quando tem a mente próspera, você fala, opa, eu quero esse dom. Eu vou abençoar missionários. Senhor, me levanta, porque eu quero... Eu não sei pregar, eu não sei ir, mas tem um missionário ali que precisa. E aí você financia, você contribui. Quantos querem esse dom? Falar de novo de ação social. Uma ação social na igreja. Seja o primeiro, amados. Tenha esse coração disponível. Amém? Pessoas precisam de pão e de palavra. Você dá pão e dá palavra, amém? Você não vai dar só o pão, você vai dar o pão e a palavra. Amém? João, tem uns 5 minutos. João 13, 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara para que desse alguma coisa aos pobres. Já está falando aqui, nesses 2 últimos, tem esse aqui, João, que Jesus ajudava os pobres e que Judas também era o tesoureiro de Jesus. Você já viu, amados, um ministério sem dinheiro que precisa de um tesoureiro? Judas era o tesoureiro de Jesus. E aí nessa passagem, eles estavam falando assim, eles pensavam que Jesus tinha dito a ele, compra o que precisamos para a festa, ou então ordenou a ele que desse algumas coisas aos pobres. Para as pessoas pensarem isso, no mínimo, Jesus fazia, né? Vocês estão comigo? As pessoas pensaram isso dele. Ele pegou e deu aos pobres. João 6, 5 a 9. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que de grande multidão vinham ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Jesus estava preocupado com dinheiro? Ele perguntou qual era a preocupação, né, entre aspas, que ele não estava preocupado. Mas o que foi que ele indagou? Onde a gente vai comprar pão no meio do deserto? Aonde é que a gente vai comprar pão? Aí não tinha. Aí quando não tem, amados, isso é ser próspero. Tinha mulheres que se levantavam para abençoar o ministério dele. Amém? Tinha um tesoureiro que carregava lá as ofertas. Mas chega um momento que ele está num lugar que não tem como comprar. É impedido de alguma forma. Aí o que é que acontece? Deus opera o milagre. Isso é ser próspero. Quando você está impossibilitado financeiramente, é a hora que Deus opera o milagre. É a hora que Deus chega com a provisão sobrenatural. É na hora que aparece dinheiro na sua conta que você não sabe de onde. É na hora que batem na sua porta e entregam uma feira. Amém? Quantos testemunhos eu já ouvi de homens e mulheres de Deus que oraram e pessoas chegaram com mantimentos, com feira. Deus não desampara, amém? Quando você tiver limitação no dinheiro, fica tranquilo. Deus age no sobrenatural. A última... Vocês me dão 2 minutinhos para terminar? Judas era tesoureiro e, além de tudo, era ladrão. Está lá em João 12, 6. Era tesoureiro e ladrão. Imagina aí, 3 anos e meio no ministério roubando. Quando o livro de João foi escrito, amados, eles já sabiam que Judas era ladrão. Mas naquele momento eles não sabiam, não. Ele passou 3 anos e meio, ó, só
Ninguém percebia. Agora me diga, se você tem 2 moedas na sua carteira e alguém tira uma, você sente ou não sente? Agora, quando você tem muito, tira. Jesus não estava nem preocupado com isso. Amém? Jesus lidava com riquezas com naturalidade. João 12, de 3 a 5. Vamos lá, João 12. Lembra da mulher que chegou com um vaso com perfume caríssimo e derramou nos pés de Jesus? Judas pulou de lá e disse: não, vamos vender isso, dar aos pobres, querendo ser bonzinho. Jesus disse: deixa. Ele não tinha problema em receber uma boa oferta. Ele lidava com naturalidade com coisas caras. Amém? Porque eu não sei vocês, mas tem gente que tem um negócio assim, que é avareza, amém? Tudo que é bom, guarda. Só usa o que não presta. Aí, a louça melhor. Não, vou guardar, porque quando um dia vier uma visita aqui em casa, eu uso. Roupa de cama, toalha. Não, tem as toalhas da diária e as toalhas da visita. Amados, use. Perfume guarda e faz: olha, esse aqui eu não uso não, só assim, momentos muito especiais. Amado, use. Porque quando você usa, chega a provisão demais, amém? Se você guarda, a represa está presa. Amém? Glória a Deus por isso. Eu vou dar uma paradinha aqui por causa da hora. Não vai dar para concluir hoje, tá? Mas a gente tem outros exemplos de prosperidade. Mas para não ficar solta, eu vou só encerrar com isso. Que a gente, através dessas passagens, por que eu mostrei isso? É para mostrar que Jesus era ostentador? Não, amados. Ao contrário. Jesus, ele era abençoado materialmente. Não faltava nada para ele. Ele era próspero. Mas Jesus não teve uma vida de luxo, de pompa. Amém? Ele não ostentava, ele não usava o que ele tinha de ostentação. Por quê? Ele era humilde. Aí sim, ele tinha, mas ele não precisa demonstrar isso. Ele agia com naturalidade, mas ele não faltava. Jesus não tinha provisão para ostentação. Jesus tinha a provisão para o que ele precisava. Se o melhor daquele momento era uma caminha lá para ele dormir numa cidade distante, Deus chegava com aquela provisão. As pessoas têm uma ideia muito errada de prosperidade e acham que, não, porque tem que ser uma cama de rei, né? Porque se não for uma cama de rei, não vale. Não, amados, mas naquele momento é o que tem. Glória a Deus por isso. Amém? E Jesus foi suprido em tudo, onde ele andava. Não faltava nada. Na aula que vem eu já vou começar com o exemplo do peixe. Vou explicar para vocês por que ele precisou tirar um peixe da boca, uma moeda da boca de um peixe. Amém? É o milagre, é o sobrenatural. Próxima aula, tá certo? E vou explicar também o propósito de prosperidade, que eu já tenho falado desde o começo, né, da aula, mas aí a gente vai enfatizar o propósito da prosperidade.